Testando áudio, testando áudio, testando áudio, testando. Olá, o tema do vídeo de hoje é uma análise da gênese do rap brasileiro. Então vamos lá, meus amigos, a história mais comum do surgimento do rap aqui no Brasil, e aqui a gente está na Estação São Bento em 1986, muita gente vai chamar que esse rap ele era uma simples cópia do rap dos Estados Unidos. E aí, se a gente for seguir essa versão, os jovens da periferia estavam apenas ali consumindo discos, estavam consumindo os filmes, estavam vestindo aí as roupas e fazendo o estilo ali dos americanos sem transformar nada. Então o rap brasileiro aí seria uma espécie de produto importado que ia ser repetido de forma passiva e nem preciso dizer que essa explicação tá errada, porque a gente tem várias condições materiais desse surgimento aqui do hip hop no Brasil. Nós vamos ter uma questão muito importante do espaço urbano, porque se vocês viram o vídeo sobre a origem do rap nos Estados Unidos, vocês sabem lá que tem toda aquela questão do South Bronx, toda a destruição sequencial da cidade, e ainda tem no Brasil uma segregação aqui da cidade que vai ocorrer de forma diferente. Vai ter a violência policial também que vai ser bastante alta, a exclusão econômica. Então a gente vai ter diferenças nesse processo, mas uma coisa eu vou concordar na gênese de ambos, é que eles vão nascer primeiramente não como música. O rap no Brasil vai nascer também, assim como os Estados Unidos, dessa tecnologia social de ocupação aí do espaço urbano. Porque pensa, numa cidade gigantesca como São Paulo aqui, a periferia, por exemplo, o Capão Redondo aqui, não vai ser só um lugar distante. Uma região dessas vai ser, querendo ou não, uma condição política também. E aí ser periférico vai significar não existir no centro das decisões, não existir dentro da cultura, não existir dentro dessa visibilidade também. E aí por isso estar fisicamente aqui no centro da cidade, em praças, estações de metrô, em galerias, etc., já vai ser por si só um ato aí de transgressão. Porque esse simples fato de estar ali já violava essa ordem urbana pensada para expulsar ali os corpos negros e pobres. E como eu falei no vídeo anterior lá, enquanto no Bronx o hip hop surgiu em festas de bairro, que vão ser ligadas à vizinhança local mesmo, em São Paulo ele vai surgir do deslocamento. Vai ser esse trânsito diário entre periferia e centro. E eles vão acontecer justamente nesses espaços de passagem que a gente chama de não lugares. Então é toda essa origem que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas vocês sabem, meus amigos, o que não pode ser considerado um não lugar? É a nossa área de membros do canal. Muito obrigado aí, capirotos, corotes azuis e inomináveis. O apoio de vocês é fundamental porque eu continue esse projeto. Chegamos a 800 membros nesse canal. Palma para vocês, muito obrigado aí pelo apoio. Vocês ajudam a continuar esse projeto aí, porque a monetização do YouTube é um negócio muito instável, então isso dá uma estabilidade maior aí pro canal. Além disso, vocês recebem os vídeos do canal com antecedência, recebem vídeos exclusivos também, reprise das lives, podem sugerir novos vídeos pro canal. Então tem uma série de benefícios aí, começa com 5 por mês e tem um botãozinho ali abaixo do vídeo para você se tornar membro. Agora, caso você não possa se tornar membro, tá tudo certo também, a vida continua, mas dá aquele joinha para ajudar aí a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque isso ajuda muito a gente também. E não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. E para que a gente entenda esse rap como ferramenta de ocupação do espaço, a gente vai ter que voltar lá para os anos 70. Porque antes do rap existiam as equipes de som, os grandes bailes de soul e de funk. Falei muito sobre isso no vídeo sobre Black Hill, muito pouco visto no canal. Que vergonha para vocês não ter assistido aquele vídeo. Todo mundo pede vídeo sobre o Brasil e quando eu faço a galera não assiste. Então depois vai lá assistir para ampliar ainda mais esse conteúdo. Mas o hip hop não vai surgir aqui do nada, logicamente. Então ele vai herdar uma rede de pessoas, uma estética negra que vai ser afirmativa e um ambiente de tensão política que já era existente ali. E aí o movimento Black Hill lá do Rio de Janeiro e seus equivalentes em São Paulo, eles vão criar toda essa base. E eles vão mostrar que grandes aglomerações de jovens negros já eram vistos ali como problema político para o Estado. E a gente vai ter equipes de som aí como o Chic Show, também vai ter o Zimbábue, também vai ter o Cascatas, que eles não eram só empresas ali de festa. Eles funcionavam ali como espaços de organização coletiva dentro dessa cidade industrial. E aí durante a ditadura militar entre 64 e 85, essa ditadura assassina aqui, qualquer reunião grande era vista como suspeita. E era vista mais ainda quando reunia milhares de jovens negros. O pessoal tinha medo ali de uma formação de uma dissidência ou algo assim. E aí você vê o tamanho desse baile aqui, o Chic Show. Vão ter reuniões aí no estádio do Palmeiras e vão reunir mais de 10 mil pessoas numa única noite. Isso criava um espaço temporário de autonomia negra e que ia acontecer dentro de uma cidade branca e que era segregada. E esses encontros contrariavam a lógica da ditadura, que queria dispersão, queria silêncio e queria controle. E no início, o regime militar subestimou a cultura negra. Eles tratavam aquilo ali como folclore, como diversão sem um perigo político. Mas a escala disso aqui vai começar a mudar o jogo. E aí cabelos Black Power, roupas coloridas, símbolos também de Black Power vão passar a chamar a atenção. E aí a comunidade de inteligência do regime militar vai
vai começar a monitorar os bailes. E aqui já vai aparecer uma contradição bastante importante, porque durante a semana o trabalhador negro era visto como invisível. Eles vão existir apenas como mão de obra na construção civil ou naquele serviço doméstico. E aí no fim de semana, no baile, esse mesmo corpo aqui vai se tornar visível. E ele não vai só ser visível, ele vai ser protagonista de uma estética moderna, uma estética urbana e uma estética cosmopolita também. E nesse momento a identidade política ainda não estava totalmente ali definida. E aí o movimento negro unificado exigia ali uma militância direta, um discurso explícito também, e o público dos bailes já construía ali uma identidade mais fluida. E essa identidade dos bailes vai passar pelo consumo, pela dança, pelo estilo, mas aqui já tinha o embrião da afirmação racial que o rap ia tornar mais radical depois, porque no baile o corpo negro deixava de ser ferramenta de trabalho, ele passava a ser instrumento aqui de prazer, de presença, de orgulho. E aí vão ter provas documentais de que o Estado via esses encontros como ameaça. Por exemplo, um relatório confidencial do Ministério da Aeronáutica, que é datado aqui do dia 20 de setembro de 77, vai mostrar isso claramente, porque o documento ele monitorava aqui o movimento nacional dos Blacks, Black Rio e Black São Paulo. E aí você deve pensar como eu, por que caralhos a aeronáutica? Os caras vão mandar o Tom Cruise atrás dos Baile Black com caça? Na verdade é porque a aeronáutica aqui, ele tinha um dos aparelhos de inteligência mais ativos do país. Então a aeronáutica aqui ela era ativa em monitoramento urbano, em aglomerações civis também, em juventude, cultura, música, universidades e possíveis focos aí de desordem social também. E aí agentes vão se infiltrar em eventos ali como o 19º Festival de Música Black em São Paulo, que vai ser realizado aqui no estádio do Corinthians. E aí esse relatório aqui vai descrever uma preocupação com o discurso aqui do Gerson King Combo, que se auto-intitula Rei dos Blacks, e diz que os brancos estavam querendo boicotar sua apresentação naquele show e que os brothers tomassem cuidado com eles. E pro regime militar, esse tipo de fala aí não era visto como denúncia de racismo, não. Era o contrário. Se os caras eram perseguidos, eles estavam reclamando, isso não era certo pro lado dos militares, isso era tratado do lado contrário, como incitação ao conflito racial. Ou seja, naquela lógica paranoica da ditadura, isso poderia virar subversão política. E o problema não era só ideológico, era espacial, porque o Estado tinha medo que a multidão negra reunida, organizada, consciente da força que eles tinham ali, poderia gerar problema para eles. E o rap vai herdar essa vigilância também. Então, por exemplo, quando os Racionais MCs vão surgir anos depois, eles não vão criar a repressão. Eles já vão encontrar um sistema de controle já montado, já treinado e já violento. Só que a diferença é que o soul buscava a celebração dentro do clube. Já o rap vai fazer o contrário. Ele vai levar o conflito pra rua. E é isso que a gente vai entender aí na sequência. Aí, já que pouca gente assiste os vídeos sobre o Brasil no canal, eu mesmo vou assistir meu próprio vídeo aqui, vou reagir a ele eu mesmo e vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então pensa, montar aparelhos de som aqui, organizar caravanas de ônibus saindo da periferia, distribuir fitas, distribuir discos, isso exigia logística, exigia dinheiro. E como eu falo na história do Black Hill, isso vai formar um circuito econômico fora da grande indústria musical. E as grandes gravadoras ficavam no Rio de Janeiro, naquela época lá que era o eixo econômico ali da indústria musical. E claro que o Rio de Janeiro estava focado naquela época em MPB e rock nacional. E eles ignoravam aquela produção cultural da periferia paulista. E só depois que a gente vai ter aí uma cooptação do Black Hill, por exemplo, pela indústria. Mas no caso do rap aqui, a Cascatas Records, ela vai surgir nesse contexto todo, porque ela vai se fortalecer financeiramente nos bailes de soul, de samba rock, de nostalgia. E esse dinheiro e esse conhecimento permitiam algo decisivo para eles, que era gravar discos sem depender das grandes gravadoras. E aí discos como esse aqui, O Som é da Cascatas, eles só vão ser possíveis por causa dessa base construída ali antes. E é justamente esse capital inicial, mas não vai ter nada de dinheiro preto aqui, é isso que vai viabilizar o rap nos anos 90. E isso confirma, meus amigos, essa visão materialista que eu trago nos vídeos, que o rap não vai nascer quando alguém ali faz a primeira rima. Ela vai surgir, na verdade, quando essa rede de ocupação do espaço e também essa circulação econômica, tudo isso aí vai atingir um limite. E aí a mudança do soul e do funk pro rap não vai ser só uma mudança estética, ela vai ser uma mudança também de estratégia, porque vai sair o espaço privado ali pago, vigiado pela polícia, que era o que estava acontecendo aqui, e aí entra o espaço público, que é aberto, ele vai ser conflitivo também na rua, vai ser conflitivo lá no metrô e na própria cidade também. E aí, meus amigos, voltando aqui para essa foto, a ideia aí de que o rap brasileiro copiou o rap americano, ele vai ignorar um dado básico aí da realidade dos anos 80 do Brasil periférico. E qual que vocês acham que era o problema principal? Vai ser justamente isso aqui, ó, o
problema da língua. Vai ser uma barreira aqui. E quando o hip hop chegou no Brasil, ele não chegou pela rádio e não chegou pelos livros. Ele vai chegar de uma outra forma. Ele vai chegar pelo cinema. Ele vai chegar pelo corpo também. E pensa, a maior parte da juventude periférica não falava inglês. E até hoje não fala. Então, acesso à educação formal era limitado ali. E aí as letras de protesto de artistas como o Grandmaster Flash e o Afrika Bambaataa, elas não vão ser compreendidas pela grande maioria. E aí esse conteúdo verbal ele se perdia. E o que restava aqui era mais a imagem mesmo. E aí no início dos anos 80 vão ter filmes aí com o Beat Street de 84, vai ter também aí o Breakdance, e eles vão chegar nos cinemas do Brasil. E esses filmes vão causar um impacto imediato, porque para a maioria dos jovens da periferia, o inglês falado nos filmes ali era apenas um som. Não vai ter tradução da letra, não vai ter compreensão do discurso ali político verbal na letra das músicas. Mas o corpo aqui falava. E o Nelson Triunfo, que era um dos principais nomes aí dessa fase, vai deixar isso claro. E a ideia recorrente ali entre os pioneiros era muito simples, que não dava para entender o que eles falavam, mas dava para entender o que eles faziam. E aí o que vai chegar no Brasil aqui vai ser o breakdance, porque a dança era visível, era direta, era imitável, e era uma forma de mexer o corpo que não existia aqui no Brasil ainda. Esses movimentos mais duros, mais quebrados, mais robóticos também, que é muito diferente do samba, do soul, daquele balanço ali tradicional. Então a apropriação ela vai ser física antes de ser uma apropriação musical. E o corpo então vai vir antes da palavra. E aí o Taíde ele vai relatar que as coreografias eram decoradas, repetidas nas ruas, e isso vai acontecer antes de qualquer verso ali em português existir. Então o rap brasileiro vai nascer como uma performance ali sem fala no começo, e vai ser uma revolta expressa pelo corpo. E aí o cara que girava ali a cabeça no chão, por exemplo, vai ter mais peso do que qualquer discurso naquela época. E essa apropriação não vai ser uma cópia, vai ser uma transformação. E aí os dançarinos vão misturar o break com a capoeira, vão misturar ali a ginga com o samba rock, vão misturar ainda referências ali afro-brasileiras, e aí isso já vai criar ali uma corporalidade nova, que vai ser uma corporalidade ali híbrida. E aí, meus amigos, que eu falo desse erro de focar apenas na música, porque isso vai esconder algo aí muito importante pro rap. Porque pensa só, tu tá aqui fazendo breakdance dançando de cabeça para baixo. Eu explicando a alguém como dançar agora, é o fim da picada. Mas vamos lá. Tu quer girar aqui e tu quer ocupar esse espaço urbano com essa ferramenta nova que é o breakdance. Só que para dançar break, você vai ter que ter o chão liso. Tu não vai querer raspar tua cabeça numa calçada de petit pavé como essa aqui. 3 dançadas, tu não vai ter metade da cabeça a mais. Então era preciso aqui um mármore, era preciso ali um granito, um chãozinho polido aqui bonitão. E claro que as ruas da periferia, meus amigos, elas não tinham isso. Muitas vezes não tinham nem petit pavé e calçada. Então geralmente era terra, asfalto quebrado ainda por cima. E isso é uma limitação material que vai empurrar os jovens para o centro da cidade, onde a gente vai encontrar esse chão perfeito para dança. E aí o rap, meus amigos, antes de ser som, vai ser uma busca aqui pelo chão. O chão onde o corpo aqui pudesse existir. E aí antes da Estação São Bento, vai ter a rua aqui 24 de Maio. E vai ser nesse espaço aqui, que vai ficar aqui entre o Teatro Municipal e a Galeria do Rock, que vai ser o primeiro palco aberto. E aí o Nelson Triunfo ali e a crew deles dançavam ali na calçada, em frente à Galeria 24 de Maio. E aquilo não era só uma dança, era uma marcação de território. Porque a presença de jovens negros dançando break numa área burguesa, ali no centro de São Paulo, incomodava. E a polícia vai ver isso aqui como vadiagem. Então a repressão ali era direta. A polícia vai interromper ali as rodas, vão ter batidas, vão ter espancamentos, vão ter humilhações ali comuns. E vão ter registros na Comissão Nacional da Verdade que vão confirmar isso. E um dos métodos mais violentos era o corte forçado do cabelo Black Power. E esse ato de cortar o cabelo da galera era um ato ali para eles de manutenção da ordem. Era a destruição da identidade das pessoas. E era uma forma também de tortura simbólica, que é uma prática que vai ecoar a lógica da escravidão, porra. Só que os caras eram foda, mesmo assim eles iam voltar na semana seguinte. E iam voltar no mesmo lugar, inclusive. Mesmo sabendo que eles iam apanhar de volta. E isso, meus amigos, mostra algo aqui essencial, que o movimento não era sobre diversão só, era sobre o direito de existir. Existir
no próprio espaço público. Foda pra caralho. Porra. Então Nelson Triunfo vai virar símbolo dessa fase. O cabelo grande dele aí, a sua postura desafiadora, era um confronto direto ali com o poder, e ele não estava ali pra vender disco não, porque nem existia mercado de rap nacional ainda. Ele estava ali pra disputar a cidade. E é o que a gente pode chamar aqui de fase heróica da dança, porque ela vai definir princípios aqui que nunca mais saíram do hip hop brasileiro, que era a rua aqui, meus amigos, como uma escola, era o corpo aqui como ferramenta política, pezinho de político, e a polícia, que sei lá, tava lá atrás, eles eram os antagonistas. E aí, se a rua 24 de maio foi o primeiro confronto ali, a estação São Bento vai ser o centro desse processo, porque a partir da metade dos anos 80 a repressão vai aumentar, os comerciantes vão pressionar, a polícia vai intensificar as batidas e os dançarinos vão migrar. Então eles foram ali pro Largo São Bento e para dentro da estação de metrô. E a escolha aqui da São Bento não vai ser por acaso, porque o local, apesar da foto estar ruim aqui, ela tinha um granito lisinho, tinha cobertura contra a chuva também, e era um nó também de transporte. Então ali se cruzava a linha norte e sul do metrô, ônibus da zona sul, ônibus da zona leste, ônibus da zona norte, e ainda eles davam uma economizadinha na passagem. E esse espaço vai permitir algo inédito aqui, porque jovens de bairros que nunca se encontravam, pensa de todas as regiões aqui à volta, eles vão passar a chegar aqui e trocar uma ideia. Então a gente vai ter aí Capão Redondo, Brasilândia, São Mateus, vários outros territórios vão se encontrar ali. E isso poderia talvez intensificar uma rivalidade de bairro, mas não, elas vão começar a perder força. E o espaço físico aqui vai moldar o movimento. E gente, uma coisa que a gente precisa entender é que o espaço, quando a gente olha a arquitetura assim, o espaço ele não é neutro. Ele vai juntar objetos e vai juntar ações. E pensa na estação São Bento, o objeto vai ser essa arquitetura aqui do metrô. E a ação vai ser a dança, vai ser o beatbox, a troca de fitas, as rimas. E aí vão ter vários grupos que vão surgir, que é difícil de achar imagem, mas vão ter os Street Warriors, vão ter o Crazy Crew, vão ter o Law Unity, vai ter a Nação Zulu também. E essa violência entre gangues, assim como nos Estados Unidos, vai ser substituída aqui por disputa artística. E aí as batalhas de dança e de rima vão tomar ali o lugar da briga física. E a juventude pobre deixou de ser apenas ali uma categoria econômica. Ela vai virar um movimento político agora organizado. E aí na São Bento, assim como nos Estados Unidos, os 4 elementos do hip hop aqui vão se estruturar também no Brasil. E não vai ser ali por uma teoria importada, mas vai ser uma necessidade prática também. Então a gente vai ter o break aqui, que vai chamar a atenção, vai parar o fluxo das pessoas. Vai ter também aqui o nosso DJ, ou que a gente pode chamar também de boombox, que vão ocupar o espaço sonoro. Vamos ter também aqui o grafite, que vai marcar visualmente aquele território. E por último, a gente vai ter o nosso MC aqui, que vai animar a roda, vai organizar o fluxo da cena. E no início aqui o MC ele era secundário, o que era principal antes era a dança. Mas o contexto vai começar a mudar. E ela vai mudar porque a crise econômica do final dos anos 80, ela vai começar a se agravar aqui. A gente vai ter outra coisa também, que é a violência policial que vai crescer. Outro fator importante, o desemprego também vai crescer. E a dança não estava mais dando conta de tudo isso. Então era preciso falar. E o MC vai ganhar espaço justamente nesse momento aqui. Então o rap começa a deixar de ser trilha para dança e passa a virar aqui, meus amigos, uma denúncia. Porque pensa, antes de rimar, os jovens vão conversar. Então eles vão falar sobre polícia, sobre violência, sobre sobrevivência nas escadas ali do metrô, e o rap vai nascer dessas conversas. E aí o freestyle brasileiro vai surgir como uma ferramenta de defesa verbal. E aí, enquanto o centro da cidade funcionava como esse palco político, a sustentação do rap vai acontecer fora do circuito oficial, porque a grande indústria fonográfica brasileira não queria o rap. Pensa, as gravadoras multinacionais estavam concentradas no eixo Rio-São Paulo, elas investiam em MPB, em rock nacional, e tratavam o rap como música de bandido, como um produto sem mercado. E essa recusa vai forçar o rap a criar sua própria economia. E a Galeria 24 de Maio aqui vai virar o centro comercial do hip hop paulista, e não confundir com a rua de trás ali. Vai ser a galeria mesmo, com lojas, com corredores, com subsolo, e ali vão funcionar as lojas de discos importados, os salões de cabeleireiro afro, os pontos de encontro informais, e os DJs iam até ali para estudar discos, por exemplo, do Public Enemy, do NWA, do Run DMC, vão aprender batidas, técnicas de produção, mas o passo principal vai ser outro, porque as gravadoras independentes entenderam o potencial ignorado pelas majors, e a principal vai ser a Cascata Records. Vai ter
também a Zimbabwe Records, e a Cascatas vai começar a prensar coletâneas de rap nacional. Entre elas aí o hip hop Cultura de Rua, também vai ter o som ali da Cascatas, que eu já mostrei antes, e os discos vão reunir ali os nomes que depois vão se tornar centrais. Então vai ter Racionais MCs nas suas primeiras gravações, vai ter o DMN também, vai ter a Sherry Lane, e isso vai consolidar uma base fonográfica própria. Só que tinha um problema muito claro aqui, que as grandes lojas elas não aceitavam vender esses discos. Então a Mesbla e a Mapping elas não colocavam rap nas prateleiras. E ambas se fuderam, faliram. Talvez tenha sido por isso. Então a solução vai vir da economia informal. E os camelôs do centro de São Paulo vão virar o principal canal de distribuição. Muitos deles vão ser justamente da periferia. Eles eram parte dessa mesma cultura. E a tecnologia decisiva vai ser a fita cassete. E a fita era barata, fácil de copiar, resistente, portátil. E diferente do vinil que exigia aquele toca-discos caro e fixo, a fita cabia no bolso. Circulava nos ônibus lotados, nos Walkmans, nas bancas. E o rap vai se espalhar assim, de mão em mão. Uma espécie aí de internet analógica. E cara, essa época era muito massa. Se você não nasceu nessa época, você perdeu aí grandes períodos da história. Eu trocava a fita direto com meus amigos. Inclusive, quando surgiu a internet, a gente continuou trocando fita. Uma vez a gente fez um amigo secreto pela internet no ano de 1998. E aí meu amigo da época, Rodrigo Gork, me mandou 3 fitas só de Gork Zagorkmense aqui. Passei o fim de ano inteiro ali ouvindo aquelas fitas. Muito massa. Mas enfim, isso aqui era uma internet analógica e estudos que olham, por exemplo, vendas oficiais de discos, eles erravam naquela época, porque a circulação real via cópias e gravações caseiras era muito maior. E essa independência econômica vai ter um efeito direto ali nos cursos, porque os rappers não precisavam agradar diretores artísticos, eles não precisavam suavizar letras para tocar no rádio, então eles podiam falar palavrão, citar policiais corruptos, descrever violência sem filtro e atacar também o sistema político. E o público reconhecia aquela realidade. Eles vão validar essa crueza dos rappers ali. E a economia informal, ela vai justamente proteger essa radicalidade política do rap. E eu não quero gastar o Racionais MCs com esse vídeo aqui, porque obviamente merece um vídeo inteiro sobre, mas no fim dos anos 80 vai ocorrer ali uma mudança importante. Porque no início, meus amigos, o movimento ali era da periferia para o centro. E aí pensa, da periferia para o centro, depois o que vai acontecer? Vai ocorrer aqui uma grande centrífuga, porque do centro isso vai voltar de volta para os bairros. Não vai ser um recuo, vai ser uma expansão. E aí pensa, antes do rap, a periferia ele era sinônimo de falta. Era falta de asfalto, falta de luz, falta de estado, falta de valor, era o lugar do não. E o rap vai mudar isso. E aí a palavra periferia, ela vai passar a ser escrita aqui com P maiúsculo, vai virar identidade. E justamente os Racionais MCs vão liderar essa virada aqui, porque os álbuns como Holocausto Urbano, o Escolha o Seu Caminho também, que vai sair 2 anos depois, em 1992, eles vão deslocar esse centro cultural. Então São Bento vai virar ali memória histórica. E o foco vai passar a ser justamente aqui o Capão Redondo, Jardim Ângela, Brasilândia, São Mateus também. E esse movimento vai coincidir com a piora das condições sociais, porque nos anos 80 a população favelada crescia com uma grande velocidade. E entre 80 e 91, 11 anos aí, ela vai crescer 7% ao ano. Só que a população total da cidade vai crescer apenas 1,16%. Então pensa, a cidade formal está expulsando as pessoas, mas a cidade informal está explodindo. E o rap vai virar o registro dessa cidade aí invisível. E como eu falei no vídeo de rap americano, Chuck D aqui do Public Enemy, ele vai dizer que o rap era a CNN dos negros. E no Brasil isso vai se aplicar também com precisão. Mas aqui no Brasil o rap vai além. Aqui no Brasil o rap vai virar jornal, vai virar escola, vai virar tribunal, vai virar também arquivo histórico. E a TV aberta não mostrava essa realidade. E o rap vai passar a explicar como a sociedade funcionava. E as letras vão deixar a festa, vão virar aquela descrição crua ali da vida cotidiana. Músicas aí como Pânico na Zona Sul vão funcionar como uma espécie de reportagem, vão narrar o extermínio da juventude negra, e o rap vai assumir o papel então de narrador da própria guerra. E a rota aí chamada de Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar vão ditar muito disso aqui, porque não dá para entender o rap paulista sem entender o inimigo central desse rap, que era a Polícia Militar de São Paulo e em especial aqui a rota. E a relação entre o jovem negro e a viatura cinza vai basicamente mover a lírica ali dos anos 90. E a rota é uma herdeira direta da ditadura. Ela vai operar com essa lógica de guerra urbana. E nos anos 80 e 90, essa letalidade policial vai atingir níveis extremos. E o rap vai registrar isso como um documento, não vai registrar isso como metáfora. E a música Homem na Estrada dos Racionais vai deixar isso claríssimo, porque o policial vai ser o agente da ação. Ele vai chutar, ele vai invadir, ele vai matar, e o homem negro vai ser o alvo.
Então, ao narrar isso, o rap vai inverter a lógica. A vítima vai passar a falar e o rap vai deixar de ser estatística. Ele vai virar um acusador do Estado. E as letras vão citar aí o abandono, a FEBEM, a falta de saneamento, a violência policial, o ML aqui negligente, estava só 10 horas atrasado. Então, o rap brasileiro cria algo específico aqui, que é um código de sobrevivência. As letras vão ensinar como agir ali em um quadro, como identificar uma viatura, como evitar armadilhas, como não morrer cedo também. E o Sobrevivendo no Inferno de 97 vai ser o ápice disso. O inferno vai ser material, vai ter desemprego, polícia, miséria, sobreviver vai ser tarefa diária. E a ética do rap não é moralista, ela é pragmática. Se você errar, a polícia vai matar. Então o rap tenta evitar esse erro. E se a gente pensar na década de 20 aí no Manifesto Antropófago, que eu já falei sobre em outros vídeos, os modernistas brasileiros eles vão propor ali devorar a cultura europeia. E a ideia era transformar referências externas em algo próprio. E o rap vai fazer algo semelhante aqui. Ele não vai partir da elite cultural, ele vai partir da margem. Os rappers, os poetas, os coletivos culturais da periferia, eles vão passar a devorar a tecnologia estrangeira e a cultura de massa global. Então eles vão usar toca-discos, samplers, vinil, rádio, microfone, e essas ferramentas não são neutras, né? Elas são reconfiguradas para falar da favela, vão falar da violência, vão falar da sobrevivência, e a Semana de Arte Moderna da Periferia vai deixar isso explícito, porque a vanguarda cultural vai mudar de endereço, vai sair da universidade, vai sair dos museus e vai lá para os bares do Capão Redondo agora, vai lá para os saraus da periferia, vai para a rua. E indo um pouco para a minha área de arquitetura, não sei se vocês sabem que eu sou arquiteto, o Henri Lefebvre ele vai definir o direito à cidade como algo maior que acesso a serviços. Não vai ser só água, não vai ser só luz, não vai ser só transporte. É o direito também de transformar a cidade. E é o direito também de se transformar na cidade. E o rap vai ser um instrumento decisivo para exercer esse direito. Porque ao ocupar a Estação São Bento, o rap vai transformar um espaço de passagem ali em um espaço de convivência. Quando eles ocupam muros com grafite, eles vão transformar a paisagem urbana. Ao ocupar a rádio também, eles vão transformar o espaço sonoro da cidade. E quando eles ocupam o debate público, eles vão transformar a imagem do país sobre si mesmo. E São Paulo agora ela foi obrigada a se olhar de uma forma mais completa e reconhecer a sua própria violência. E o rap vai romper com esse mito da democracia racial, vai expor essa segregação espacial, o racismo estrutural também. Então acho que eu consegui mostrar bastante evidência que vai confirmar a tese aí que o rap brasileiro não é uma cópia, vai nascer da luta por espaço e vão ter relatórios da aeronáutica, dados demográficos, economia informal, repressão policial e infraestrutura urbana demonstrando tudo isso. E o rap não nasceu ali para disputar paradinha de sucesso não, nasceu para disputar território. Desde ali daquela calçada ali ocupada pelo Nelson Triunfo, vai chegar no microfone ali que vai ser ocupado pelo Mano Brown e o rap vai conquistar desde o chão ali, vai conquistar também o espaço ali do ar, vai conquistar a narrativa e ele não vai só ocupar a cidade agora, ele vai produzir uma nova cidade dentro da cidade. E porra, eu não tenho mais o que falar, muito foda. Eu só termino um vídeo como esse satisfeito. Feliz. E agora eu quero saber o que você pensa sobre esse vídeo. Me diz aí o que você pensa sobre o rap nacional. Tem informações que com certeza eu não falei aqui. Diz aí sua opinião. Vamos expandir aqui esse tema nos comentários. Diz o que você achou do vídeo também. Se gostou, não gostou. Não esquece de dar aquele like para levar esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda a gente pra caramba aqui. E também não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E considere se tornar membro. Isso ajuda aqui o canal pra caramba também a crescer e continuar trazendo vídeo direto para vocês. Beleza? É isso então. Espero que eu tenha contribuído com a sua vida aí de alguma forma. Um ótimo dia para você.